Livro de Gênesis capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois, disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7, macho e fêmea, para se conservar em vida semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E, no mesmo dia, entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. O dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim, foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Livro de Gênesis capítulo 8. As águas do dilúvio diminuem. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e, ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou, no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E, no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca.
Noé e sua família saem da arca. Então, falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca tu, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então, saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Livro de Gênesis capítulo 9. O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de reses, e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã, e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos, fora. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Mal. Livro de Mateus capítulo 3. João Batista. E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão,
confessando seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos na leitura da sua palavra. Que Ele abençoe abundantemente a sua vida, fortaleça sua fé e ilumine seus passos. Hoje meditamos em Gênesis capítulo 7, 8 e 9 e em Mateus capítulo 3, e foi uma alegria compartilhar esse momento espiritual. Amanhã continuaremos nossa caminhada bíblica, confiando que Deus seguirá falando ao nosso coração. E não se esqueça, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas.